Olá, galerinha do quarto ano aqui do Centro de Mídia. Vamos começar mais uma super aula, tenho certeza que você vai gostar. Então acompanhe esse vídeo aí do início ao fim e vai marcando aí no caderno sugestões ou aquilo que você ainda não entendeu direito para depois tirar as dúvidas com a gente. Eu sou o professor Seba Nunes e hoje estou numa aula de geografia. É isso aí, uma geografia para o quarto ano. E como eu entendo muito de geografia, eu chamei uma pessoa que entende muito mais do que eu. É ela mesma, professora Joyce. Bom dia, professora Joyce. Muito obrigada pelo convite. E olá, estudantes do quarto ano. Estamos aqui para essa aula de geografia, aula que ficará disponível aí no repositório do aplicativo para você dar continuidade aos seus estudos, se aprofundar, pesquisar e ir atrás de mais conhecimento. Muito bem, professora Joyce. Professora Joyce, você gosta de geografia? Eu gosto muito. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante aí, e principalmente aí para quem gosta de viajar, então precisa saber um pouco a respeito desse assunto. Topa viajar comigo nessa aula de hoje? Top. Então bora lá. Qual que é o nosso título da aula hoje, professora? Pontos cardeais e colaterais. Muito bem, já ouviu falar em pontos cardeais e colaterais? Sim, eu tenho certeza que os estudantes também já devem ter ouvido. Com certeza. Então, a gente não vai poder fazer essa troca de ideia aqui, porque a aula é gravada, mas você pode já escrevendo aí no seu caderno, pontos cardeais, e vai escrevendo aí o que você já sabe, e depois procura eu e a professora Joyce nas redes sociais e manda aí pra gente o que você já sabia e o que você aprendeu. Pode ser algo super interessante pra gente, hein? Então pensa nisso junto com a gente. Pro, não vou enrolar, vamos aí descobrir um pouco mais sobre pontos cardeais e colaterais, tudo bem? Sim, tudo. Vamos lá na tela. Dê habilidade pra gente, Pro. A habilidade da aula de hoje é EF04-GE17. Identificar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais como referenciais de orientação espacial, a partir dos lugares de vivência. Muito bem. Essa aula também está no Ler e Escrever, do quarto ano, volume 1, unidade 1, página 83. Muito bem. Vamos falar dos pontos cardeais. Já ouviu falar dos pontos cardeais? A professora Joyce disse que já ouviu, né, professora? Sim. Então, você lembra aí quais são os pontos cardeais, Pro? Olha só, a bússola aqui do Sebazinho já traz pra gente, hein? Norte, sul, leste, oeste. Esses são os principais, os cardeais. Muito bem, então vamos descobrir um pouquinho mais aí sobre esses pontos. Será que os estudantes já viram esse desenho, professor? Que é uma bússola? Com certeza. Essa bússola aí, a gente já fez uma aula, na verdade, para falar sobre os pontos cardeais. Então já é a segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula aí, vai aí no repositório, encontra a primeira aula aqui que fala sobre os pontos cardeais, que vai te ajudar aí também a entender essa aula de hoje, tá bom? Então, procura a gente aí no repositório. Muito bem, Pro. Então, legal, a professora já lembrou, mas vamos relembrar aqui com eles como a gente encontra aí os pontos cardeais? Vamos sim. Professora, muito bem. Faz a leitura pra gente. Ok, então vamos relembrar sobre os pontos cardeais. Ó, já vão observando aí o desenho enquanto escutam a leitura. Ao lado onde o Sol nasce é o leste ou este. O lado onde o Sol se põe é o oeste. E como se descobre onde é o norte e o sul? Muito simples, é só estender o braço direito para onde o Sol nasce, o leste, o esquerdo para o oeste. À nossa frente teremos o norte e atrás o sul. A essas direções chamamos de pontos cardeais. Então, olha, professor, um lugar muito legal para eles fazerem essa experiência, ou já devem ter até feito sem nem pensar, sabe onde é que é? Na praia. Porque na praia a gente vê direitinho o sol nascendo e o sol se pondo, então naquele momento a gente consegue nos localizar melhor, né? Muito bem, a professora deu uma super dica aí. Então, observe o sol. Eu acho que a dica importante aqui pra gente hoje é você observar o sol. Então, vamos assim só recapitular. Onde o sol nasce é o leste. E do outro lado é o oeste. Então, se eu sei que o sol nasce desse lado, o oeste é do lado contrário, certo? Sim. Mas e aí, como eu sei qual é o norte e o sul?
Então, aqui no texto mesmo, eles já deram as direções que a gente tem que se localizar o Sol. Localizei. Localizei. Aí você vai estender sua mão esquerda, que será o leste, Certo. e estender sua mão direita, que será o oeste. Muito bem. Logo para onde você ficou parado de frente é o norte e nas suas costas o sul. Muito fácil, Pro. Então agora eu já entendi. Então, se eu localizar aí o Sol, fica muito mais fácil aí de eu encontrar o leste, o oeste, o norte e o sul. Professora, você sabe para que a gente precisava localizar os pontos cardeais? Inicialmente, né, surgiu, né, por causa das grandes navegações. Então, eles precisavam traçar as rotas deles pelos mares, né, oceanos, e o grande objeto para se localizar sempre foi o Sol. Muito bem. Então, a gente usa os pontos cardeais aí para fazer navegação aí nos mares. Hoje a gente tem várias outras formas de conseguir se localizar, mas quando a gente pensa aí na história, esse objeto aí, a bússola, foi muito importante para que os navegadores conseguissem se localizar aí de uma forma mais coerente. Mas muito bem, Pro, eu já sei aí que existem os pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Mas será que existem outros pontos aí que nos ajudam a se localizar de uma forma mais adequada? Existe sim, porque se observarmos aqui o próprio desenho, tem lados aí que não ficaram demarcados, que não é muito para o norte, mas também não é muito para o leste, não é muito para o norte, mas também não é muito para o oeste. Então, esses outros pontos que ficam aí no meio destes são chamados de pontos, e aí, professor? Laterais. Colaterais. Muito bem, professor. Então, vamos descobrir um pouquinho sobre esses pontos colaterais? Sim. Legal, Pro. Vamos adiantar aqui. Aqui na tela aqui para vocês, a gente continua falando aí sobre a Rosa dos Ventos e daqui a pouco vocês vão conhecer os pontos colaterais. Pro, você quer ler para a gente? Sim. E foi então que surgiu a Rosa dos Ventos, que indica os pontos cardeais. Seu círculo representa a linha do horizonte. Foi um instrumento que ajudou muito o antigo navegador e ainda ajuda as pessoas atualmente a orientar-se no mundo, tanto em terra como no mar e como no ar. A Rosa dos Ventos lembra uma estrela cujos pontos maiores representam os 4 pontos cardeais. Muito bem, e aí está marcado os nossos 4 pontos cardeais. A gente percebe aí que tem uma letra E, W, S e N. Só que a gente converte para a língua portuguesa, fica leste, sul, oeste e norte. Isso. Certo? Muito bem. Então, a gente consegue perceber aqui que nas pontas maiores, deixa eu colocar a caneta aqui, nas pontas maiores, percebemos, o professor não está sabendo, eu acho que agora foi, não. Perdi aqui a caneta. Opa, caneta. Agora sim. Nas pontas maiores, a gente percebe que tem os pontos cardeais. E essas daqui, as menores? Aí sim entram os pontos que nós vamos conhecer agora, professor. Exatamente, os colaterais. Então, dá uma olhada aí nessa estrela. Então, os pontos maiores são os nossos cardeais e as pontas menores são os nossos colaterais. Muito bem, está dando aí um zoom super legal para vocês aí perceberem as pontas. Muito bem, vamos descobrir quem são esses colaterais aí? Vamos sim. Então, a gente já sabe quais são os cardeais. Leste, oeste, norte e sul. E agora vamos descobrir aí quem são os colaterais. Muito bem, vamos lá. Professora, ok. Então, pontos colaterais. Vamos ver qual é o primeiro, que é o Nordeste? Nordeste, então, ele fica entre o norte e o leste. Vou fazer um pontinho aqui. Então, aqui será o Nordeste, que é representado pela letra NE. Exatamente. E o segundo, Pro? Noroeste, que fica entre o norte e o oeste. E ele é representado pela letra NO. Muito bem.
Temos o terceiro aí, Pro. O Sudeste, onde fica o estado de São Paulo, que Isso. fica entre a região Leste e a região Sul. Muito bem, Pro. E o Sudoeste, que fica entre a região Sul e o Oeste. E é representado pela sigla SO ou SW. Muito bem. A gente percebe aqui que o Noroeste e o Sudeste têm duas siglas diferentes. Sim. Uma porque é em língua portuguesa, então Noroeste, o NO, e o outro é o Sudeste, que tem SO e SW. Sim. SO porque é Sudeste. Eu vou anotar aqui para você, professor. Anota aí, Pro. Ó, aqui é o NE. Isso. Aqui é o Sudeste, é o SE. Isso. Aqui é o Sudoeste, o SO. Vamos anotar em português. Tá bom. Ou SW, né? Isso. E aqui, entre o Oeste e o Norte. e o Norte, fica o Noroeste. Noroeste. Que é o NO. NE. NO, tá certo. Ou NW. O NW. Pronto. Muito bem. Olha só, pessoal. Então aí, ó, faça uma fotografia, tira um print. Se existir alguma dúvida aí, tá tudo marcadinho aí. Professora, muito bem. Então eu já sei aí que tem os pontos colaterais, os que é importante aí também para eu conseguir me orientar aí se eu estiver perdido, por exemplo. Uma bússola me consegue aí me orientar bem. Sim. Ok, já sei aí quais são os pontos colaterais e os pontos cardeais. Muito bem, professora. Então, já sei quais são esses pontos. Vamos ver o que tem mais pra gente hoje? Uma sugestão de... Aí, agora apareceu. Tá aparecendo aqui os nomes. Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha só. Muito bem. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Então, olha só. Eu já sei aí, então, onde está cada ponto. Muito bem, Pro. Vamos deixar uma sugestão aqui que pode ser bem interessante para eles fazerem em aula? Sim, observe o mapa do Brasil que segue e coloque sobre ele os pontos cardeais que você traçou com um barbante ou desenhou para sua orientação. E com a ajuda do professor ou da professora, indique onde se localizam os estados abaixo indicados: Norte, Sul, Sudoeste ou Noroeste, etc. Aí aqui na atividade está pedindo para vocês localizarem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e Goiás. Em seguida, você pode socializar com os colegas e professores e tirar suas dúvidas. Aí, professor, deixa eu te falar, o legal é eles vivenciarem, mas quem já conhece as regiões do Brasil já vai saber mais ou menos responder, né, professor? Já facilita bastante. Por isso a gente trouxe aqui só para a gente conhecer as regiões separadas aí. Então, a região Norte, a região Sul, a região Nordeste, região Centro-Oeste e Sudeste. Muito bem, então tem as regiões. Eu vou colocar em cima, olha só, o mapa e vai facilitar bastante aí pra gente, hein? Então, faz essa atividade aí, faz uma fotografia, tira um print e manda aí pro professor nas redes sociais, @sebanunes. Vou adorar saber aí se você descobriu como que é feita essa atividade. Também finalizando a aula de hoje, professora, o que a gente aprendeu hoje? Hoje aprendemos a conhecer diferentes formas de localização, a identificar os pontos cardeais e colaterais. Muito bem. Vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se gostou de falar sobre os pontos cardeais e colaterais comigo, a professora Joyce, avaliei positivamente. Professora, muito obrigado. Você me ajudou muito, hein, professor. Muito legal aprender a se localizar. É isso aí, galera. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau.